Enquanto o mundo olha para a agressividade de Trump contra Maduro, um movimento silencioso nos bastidores de Brasília mostra que Lula acaba de vencer uma batalha narrativa sem disparar um único tiro. Janeiro de 2026, 47 segundos. Foi o tempo que bastou para Donald Trump reescrever o manual de intervenções militares na América Latina. Uma operação relâmpago captura Nicolás Maduro em território venezuelano. O presidente dos Estados Unidos não esconde suas intenções. Petróleo venezuelano no radar. Cuba e Nicarágua na mira, mas nos corredores do Palácio do Planalto, enquanto o caos se instala em Caracas, uma outra narrativa começa a tomar forma. Uma narrativa que a direita brasileira não esperava. Uma narrativa que pode mudar completamente o jogo político dos próximos anos, porque o que parecia ser a derrota definitiva da diplomacia de Lula pode estar se transformando na sua maior vitória estratégica. E a direita brasileira, aquela mesma que comemorou efusivamente a queda de Maduro, agora se vê diante de um dilema inescapável. Este é o relato de como uma intervenção militar acabou validando exatamente o discurso que pretendia enterrar. A reação foi imediata. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente, não conteve a empolgação. Nas redes sociais, a mensagem era direta: viva a liberdade! Não apenas ele. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também celebrou publicamente o que chamou de fim de um regime opressor. A direita brasileira encontrou seu momento de catarse. Anos de críticas à postura de Lula em relação a regimes autoritários na América Latina pareciam finalmente se justificar. Maduro capturado, a Venezuela sem seu líder, o socialismo bolivariano em colapso. A narrativa era perfeita, simples, poderosa. Lula era o amigo dos ditadores, Maduro era ditador. Maduro caiu. Logo, Lula estava errado, mas havia um problema nessa equação. Um problema que começaria a se revelar nas horas seguintes, quando a euforia desse lugar a análise mais fria dos fatos. Porque quando Eduardo Bolsonaro e outros líderes da direita comemoraram a ação de Trump, eles estavam na prática comemorando uma intervenção militar estrangeira na América do Sul. Estavam aplaudindo a violação da soberania de um país vizinho. Estavam validando a ideia de que os Estados Unidos têm o direito de escolher quem governa na nossa região. E aqui está o primeiro sinal da armadilha. A direita brasileira sempre construiu seu discurso em torno de valores como soberania nacional, defesa das instituições, respeito ao direito internacional. Como então comemorar uma ação que viola todos esses princípios? Mais ainda, se é legítimo que os Estados Unidos invadam a Venezuela para derrubar Maduro, o que impede que no futuro façam o mesmo com qualquer outro governo da região que não esteja alinhado aos interesses de Washington? O que impede que o Brasil seja o próximo? Nos bastidores, analistas políticos começaram a captar o desconforto. A comemoração pública escondia uma inquietação privada. Porque defender Trump, neste caso, significava abrir um precedente perigoso. Significava aceitar que a força militar substitui a diplomacia, que o poder bélico substitui o diálogo. E aqui está a ironia cruel. Ao comemorar a ação de Trump, a direita brasileira estava, sem perceber, validando exatamente o discurso que sempre tentou combater em Lula. O discurso da não intervenção. O discurso da soberania. O discurso de que cada país tem o direito de resolver seus próprios problemas. Trump declarou interesse direto no petróleo venezuelano. Não escondeu, não disfarçou. Deixou claro que a operação tinha motivações geopolíticas e econômicas. Cuba e Nicarágua foram mencionadas como próximos alvos. E a pergunta que começou a reverberar discretamente nos círculos políticos brasileiros era inevitável. Se a intervenção é justificável quando o alvo é Maduro, ela seria justificável se o alvo fosse outro?
Se fosse, por exemplo, um governo brasileiro que desagrade Washington, a euforia começava a se transformar em algo mais complexo, mais perigoso. A direita havia conquistado uma vitória simbólica, mas ao preço de abrir uma caixa de Pandora que talvez não conseguisse mais fechar. Enquanto a direita comemorava, Lula fazia exatamente o que se esperava dele. E, paradoxalmente, era exatamente o que o colocaria em vantagem estratégica. O presidente brasileiro condenou imediatamente a operação militar. Classificou como violação grave do direito internacional e da soberania venezuelana. Não defendeu Maduro enquanto pessoa ou enquanto governante. Defendeu um princípio. Nenhum país tem o direito de invadir outro militarmente para impor mudança de regime. O governo brasileiro, em uma jogada calculada, reconheceu Delcy Rodrigues como governante legítima da Venezuela para manter a ordem institucional. Não era um endosso ao chavismo, era um reconhecimento de que a alternativa ao caos institucional era preservar alguma estrutura de poder, por mais imperfeita que fosse. E aqui começa a virada de jogo. Porque enquanto a direita brasileira comemorava a força bruta de Trump, Lula posicionava o Brasil como o único ator da região capaz de defender princípios universais: soberania, direito internacional, não intervenção. Nos bastidores de Brasília, o sinal era claro. O Brasil não se alinharia a aventuras militares. O Brasil manteria sua tradição diplomática. O Brasil seria a voz da estabilidade em meio ao caos. E Trump, involuntariamente, havia criado as condições perfeitas para isso. Porque, ao usar a força militar de forma tão explícita, ao declarar interesse direto no petróleo venezuelano, ao ameaçar Cuba e Nicarágua, Trump transformou a postura de Lula de conivência com ditadores para a defesa da soberania regional. A narrativa havia mudado. E a direita não percebeu a tempo. Mais ainda, ao criar uma situação de extrema instabilidade na Venezuela, Trump demonstrou exatamente o que Lula sempre defendeu: que a intervenção militar não resolve problemas complexos, que a força gera mais caos, que a diplomacia, por mais lenta e frustrante que seja, é o único caminho sustentável. A Venezuela pós-Maduro não se tornou uma democracia liberal da noite para o dia. Tornou-se um vácuo de poder, uma disputa entre facções, um risco de guerra civil. Exatamente o cenário que Lula sempre alertou que aconteceria. E aqui está o checkmate. Trump fez o trabalho sujo que a direita brasileira queria que fosse feito, mas ao fazê-lo provou que Lula estava certo o tempo todo. Provou que a via militar não funciona. Provou que a diplomacia é indispensável. O governo brasileiro passou a ser visto, em círculos internacionais, como a única voz de moderação na região. Países europeus, temerosos de uma nova onda de refugiados venezuelanos, começaram a olhar para Brasília como mediador necessário. Organizações internacionais reconheceram que sem o Brasil não haveria estabilidade no pós-Maduro. Lula não precisou disparar um tiro, não precisou fazer ameaças, não precisou se impor pela força. Ele apenas manteve sua postura. E Trump, ao fazer exatamente o oposto, validou essa postura. Nos bastidores diplomáticos, o recado era claro. O Brasil emergiu como peça-chave no tabuleiro geopolítico sul-americano. Não porque derrotou alguém, mas porque se manteve fiel a princípios que, de repente, pareciam muito mais sensatos do que a alternativa oferecida por Trump. A direita brasileira havia comemorado a queda de Maduro, mas, sem perceber, estava assistindo à ascensão de Lula como o único estadista da região com credibilidade para lidar com a crise. O único com trânsito tanto em Washington quanto em Caracas. O único capaz de falar com todos os lados. E aqui está a jogada de mestre. Lula não precisou mudar seu discurso. Não precisou se adaptar. Não precisou fazer concessões. Foi a realidade que se adaptou ao discurso dele. Foi Trump que, involuntariamente, demonstrou que a alternativa à diplomacia de Lula era o caos. A narrativa de amigo de ditadores começava a ruir. Não porque Lula tivesse se defendido dela,
mas porque a própria realidade mostrou que essa narrativa era simplista demais para explicar a complexidade geopolítica da América Latina. Mas havia outro movimento acontecendo, um movimento que a maioria não percebeu de imediato, mas que seria crucial para entender os próximos capítulos dessa história. Analistas de inteligência e diplomacia começaram a captar sinais de que os Estados Unidos haviam incluído o Brasil, e especificamente Lula, em uma categoria nova: alvo estratégico, não um inimigo, não uma ameaça militar, mas um ator que precisava ser observado, contido, eventualmente pressionado, porque o Brasil de Lula representava algo que Washington via com crescente desconforto: autonomia para discordar. Autonomia para manter relações com países que os Estados Unidos consideram hostis. Autonomia para defender princípios de não intervenção, mesmo quando isso contraria os interesses americanos na região. Nos bastidores de Brasília, a leitura era clara. A operação na Venezuela foi um aviso. Um recado de que a América Latina estava novamente na zona de influência direta dos Estados Unidos, e que governos que ousassem questionar essa ordem seriam, no mínimo, constrangidos. Trump não precisava invadir o Brasil. Precisava apenas demonstrar que podia invadir qualquer país da região. A mensagem estava dada. Mas aqui está o que Trump não calculou. Ao se posicionar como ameaça à soberania regional, ele uniu forças que antes estavam dispersas no Brasil. Setores que criticavam Lula, que discordavam de sua política externa, que questionavam suas alianças, de repente se viram diante de uma questão maior: aceitar que um país estrangeiro determine os rumos da América do Sul. A defesa da soberania nacional é um dos poucos consensos possíveis no Brasil. Esquerda e direita podem discordar sobre economia, sobre política social, sobre valores culturais. Mas quando o assunto é soberania, quando a ameaça vem de fora, o país tende a se unir. E Trump, ao agir de forma tão explícita, ao declarar interesse direto no petróleo venezuelano, ao ameaçar outros países da região, forneceu a Lula exatamente o que ele precisava: um inimigo externo claro que justificasse seu discurso de autonomia. A base do governo, que às vezes se mostrava dividida em questões internas, se uniu em torno da defesa da soberania. Setores das Forças Armadas, historicamente críticos a Lula, manifestaram desconforto com a ideia de intervenções estrangeiras na região. Empresários, preocupados com a instabilidade que uma política de força poderia trazer ao continente, começaram a valorizar a estabilidade oferecida pela diplomacia. O governo brasileiro adotou o que chamou internamente de política do passo curto. Cautela máxima. Evitar confrontos diretos com Trump, mas jamais abrir mão de princípios fundamentais. Não provocar, mas não ceder. E aqui está o paradoxo fascinante. Ao se tornar um alvo dos Estados Unidos, Lula se fortaleceu internamente, porque conseguiu transformar críticas à sua política externa em questão de soberania nacional. E soberania nacional no Brasil é linha vermelha que poucos políticos ousam cruzar. A direita brasileira se viu em uma posição insuportável. Como continuar criticando Lula se a alternativa era se alinhar a uma política intervencionista que violava princípios básicos de soberania? Como comemorar Trump se isso significava aceitar que o Brasil poderia ser o próximo? Nos bastidores, o desconforto era palpável. Eduardo Bolsonaro e outros líderes da direita que haviam comemorado a queda de Maduro começaram a moderar o discurso. Não abandonaram a crítica a Lula, mas passaram a enfatizar outras questões. A intervenção na Venezuela repentinamente deixou de ser o tema central, porque a realidade havia se imposto, e a realidade mostrava que o jogo era muito mais complexo do que a narrativa simplista de democratas versus ditadores permitia entender. Então, o que realmente aconteceu aqui? O que essa operação de 47 segundos na Venezuela revelou sobre o tabuleiro político brasileiro?
A verdade é que Donald Trump, ao fazer exatamente o que a direita brasileira sempre quis que fosse feito, acabou provando que Lula estava certo desde o início. A intervenção militar não trouxe democracia à Venezuela. Trouxe caos. Não trouxe estabilidade. Trouxe incerteza. Não resolveu o problema. Criou novos problemas ainda mais complexos. E ao fazer isso de forma tão explícita, declarando interesse direto em recursos naturais, ameaçando outros países, Trump transformou a postura diplomática de Lula de conivência com ditadores em única alternativa sensata ao caos. A direita brasileira comemorou a queda de Maduro, mas ao fazê-lo ficou órfã de discurso, porque não pode criticar Trump, seu aliado ideológico. Mas a ação de Trump demonstrou exatamente aquilo que sempre criticaram em Lula, que a força não substitui a diplomacia, que a intervenção não resolve crises complexas, que o respeito à soberania não é apenas um valor moral, mas uma necessidade prática. Lula não precisou disparar um tiro. Não precisou vencer um debate. Não precisou convencer ninguém. Ele apenas esperou. Esperou que a realidade demonstrasse aquilo que ele sempre defendeu. E a realidade demonstrou. O Brasil emerge dessa crise como a única peça-chave capaz de mediar conflitos na região. A única voz com credibilidade para dialogar com todos os lados. O único país com autonomia suficiente para resistir a pressões externas sem se tornar refém de aventuras militares. Trump fez o trabalho sujo e, ao fazê-lo, validou a importância de um mediador como Lula. Esta é a vitória silenciosa, a batalha narrativa vencida sem que um único tiro fosse disparado. Porque, às vezes, no jogo geopolítico, o maior poder não está em agir, mas em se manter firme, enquanto outros demonstram, com suas ações, que você estava certo o tempo todo. O fim da linha para a narrativa de amigo de ditadores. Agora o jogo mudou. E você, o que pensa sobre essa virada no tabuleiro político? Deixe seu comentário. Essa discussão está apenas começando.